muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um super bate-papo no AtoCast, seu canal de comunicação do Portal Ato, com muita diversão, alegria, assuntos interessantes, política, entretenimento e muito mais. E hoje trazendo para vocês um convidado mais que especial, o vereador Bigêmeos. Como vai, vereador? Muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Marci, muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando aqui da nossa cidade, falar de política, entretenimento. Tá aqui hoje aqui no AtoCast, conversando e falando um pouquinho da minha carreira, da minha vida pessoal. Muita história para contar, hein, vereador? Um pouco. Chegou agora de um evento muito importante, estava lá no Pipa Hub. Isso. Ai, gente, eu faço uma confusão, mas é Pipa Hub, né? Que é um espaço de tecnologia que está recebendo o Festival da Criatividade, versão 2025. E é esse evento que impulsiona não só Mogi, como várias cidades, está se ampliando a cada ano. Esse ano atendeu 19 cidades. Perfeito. Foi um projeto seu, na verdade, para que fosse instituída a lei e para que fizesse parte do calendário mogiano, não é verdade? Perfeito, isso mesmo. Na verdade, o Somos Criativos é uma iniciativa do Rodrigo e da Bianca, uns parceiros nossos, que explicou para a gente e mostrou a importância da criatividade, algo que a gente já trabalhava, algo que já estava vivenciado no nosso dia a dia, mas a gente não via como algo que poderia movimentar vidas, movimentar a economia. E aí a gente foi mais a fundo junto com eles e viu que outras cidades já tinham o Dia da Criatividade. E a gente trouxe para Mogi. Mogi tem o dia 21, que foi considerado pela ONU no mundo o Dia da Criatividade. Mogi das Cruzes também tem o Dia da Criatividade no calendário municipal. E agora as cidades vizinhas também estão começando. Soube hoje que Suzano também está com o Dia da Criatividade no dia 21 de abril. É muito legal isso, né? Ver que uma iniciativa acaba atingindo outras cidades e que a repercussão passa a ser maior, quem sabe até nacional, né? Que acho que é o que o pessoal depois daqui saiu, foi para Minas Gerais e outras cidades. Tá em Porto de Galinhas, eu tô com inveja desse povo. Muito legal, muito legal. E o nosso trabalho é muito pautado em projetos que impactam realmente a vida das pessoas. E a gente vai conversar aqui, tem outros projetos também que se tornaram referência. Essa semana aprovamos um projeto muito importante, que é de leitos separados para as mulheres, mães que perderam seus bebês, que nessa semana a gente já conversou com Campinas, conversou com outras cidades, que também vai colocar o projeto lá para se tornar lei nessa cidade. Eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto, pelo seguinte, eu estava dando uma fuçada nas suas redes sociais ontem, no seu perfil, no seu portfólio, e eu percebi um olhar feminino na sua administração, né? Nas questões que impactam diretamente as mulheres. E olha, do meu ponto de vista, eu acho meio raro isso, né? Um rapaz jovem como você, homem, se preocupar com esse tipo de questão. Eu acho sensacional. E eu queria que você começasse explicando, falando um pouco dessa iniciativa, que é essa questão de separar aquela mãe que está passando por uma dor da perda de um bebê, que a gente, que é mulher que já passou por isso, a gente sabe o quanto dói. E de onde veio essa ideia e como é que isso se tornou realidade? Como é que vai funcionar em Mogi das Cruzes? Marici, eu falo que eu tive uma virada de chave muito importante e significativa na minha vida quando nasce meu filho, o Davi. E tá Davi com 2, né? Tá com 3 agora, fez 3. agora, em março, ele tá com 3 aninhos. E ali eu presenciei, junto com a minha esposa, a Natália, até mandar um abraço para ela, Nath, te amo, o quanto muda a vida de uma mulher quando ela tem seu filho. Quanto eu já sabia das dificuldades, do quanto a mulher enfrenta um mundo paralelo comparado ao do homem. Mas aí, vivenciar, estar junto com a Natália, quando ela se torna mãe, me faz ter um novo olhar. Um olhar como homem, como pai, e por que não como vereador. Então, por isso que eu acho que entrou muito no nosso mandato isso. E também, consequentemente, ter uma equipe que a maioria é formada por mulheres. Eu tenho mulheres no gabinete que são a maioria. A minha chefe de gabinete é mulher. Então, eu acho que por estar nesse mundo de mulheres, assim, eu acho que é mais fácil e me dão mais propriedade para falar desse assunto. E esse projeto foi muito importante com essa virada de chave, eu participando da criação do Davi, da chegada do Davi. E aí, eu faço parte de um grupo político que chama Renova BR, a maior escola de política do Brasil, e em um dos debates foram levantados
esses assuntos, né? E aí foi quando a equipe já tinha preparado esse assunto, aí eu levei também, e a gente começou a discutir, que era o quê? As mães que perderam seus bebês, por ela já ter esse trauma, por ela já viver esse drama, que ela conseguisse ter políticas públicas para superar esse momento. E como uma das políticas públicas, separar essas mães. Eu falava muito desse projeto, falar de empatia. Porque uma mãe que está vivendo o luto, vivenciar o mesmo momento com uma mãe que está celebrando, tem o seu bebê no colo, é muito traumático. A mãe, independente da gestação, ela fica muito num fio, muito próximo de uma depressão, muito próximo de hormonal e também do auto-julgamento, né? Então, imagine, ela perder um filho e vivenciar tudo isso com uma comparação ao seu lado. Então, veio essa iniciativa, essa ideia de ter leitos separados para essas mães que perderam seus bebês, seja por nato morto ou óbito fetal, para que ela consiga, o mais rápido possível, superar esse trauma, né? O mais rápido possível. Então, a gente tem que ter políticas públicas antes da retirada dessa criança, após a retirada dessa criança. Não é só essa mulher, essa mãe passou por esse trauma, a gente começar a cuidar. Não, o cuidado tem que vir muito antes. E aí foi quando a gente apresentou essa lei, viu, por coincidência que outras cidades tinham essa lei, Goiânia era uma cidade que tinha, e aí deu tudo certo, a gente protocolou na Câmara Municipal, já que a nossa cidade, no final do ano, tem um compromisso de receber do governo do estado a maternidade. Então foi uma junção de coisas. Juntou tudo e deu tudo certo. Para dar tudo certo. E aí é mais um passo, né? Também a gente tem outro projeto de lei que é da fórmula infantil, e a gente vai falando. Mas é interessante porque essa questão de separar essa mãe se é mãe de primeira viagem ou se já é mãe, né, das demais e dar esse acolhimento é muito importante. Você fez alguma pesquisa, conversou com alguma mãe que passou por isso? Como foi o desenvolvimento dessa lei? Conversamos com mãe, conversamos com psicólogas, tudo para dar esse suporte para a gente, para ter embasamento nesse projeto de lei. A gente conheceu algumas mães. Tanto que na minha rede social hoje a gente tem um relato de uma mãe que ela fala da importância dessa lei, se ela tivesse essa lei, o quanto foi dolorido para ela. Conversamos com outras mães que não perderam seus bebês, mas estiveram ao lado de mães que perderam os bebês. Se solidarizam. Né? E também é aquela frase que eu estendo para pai, mas eu sei que é de mãe. Quando uma mãe perde um filho, todas as mães estão perdendo filhos, né? Então, a gente fala de uma mãe que perdeu o filho, que precisa de cuidado, mas a mãe que está celebrando, ela não precisa passar por isso, porque ela também vai ser impactada. O leito separado contempla todas as mães, não só a enlutada. E sim a que está celebrando, para ela ter esse momento de celebração, para ela conseguir não ter o peso de dividir esse momento, não se segurar, não se conter nesse momento que é tão importante, tão radiante na nossa vida. E essa questão hormonal realmente é fundamental. É um vulcão de emoções que a mulher passa nesse período da gestação e realmente precisa ter muito acolhimento, muito apoio dos familiares, dos amigos e da sociedade de uma maneira geral, né, vereador? Quando eu falei com a psicóloga Natália Leite, ajudou a gente a fazer esse projeto, um abraço para a Natália, muito obrigado. Ela fez uma metáfora muito sensível sobre esse luto e é muito forte. Que quando uma mulher se torna mãe, quando ela começa o período de gestação, é como se ela tivesse ganhado uma tela em branco. Uma tela em branco e ali, cada mês ela vai desenhando, vai fazendo planos, vai imaginando a cor do cabelinho, como vai ser o olho, o que ela quer para o futuro dessa criança. E quando ela perde, quando ela tem a informação que ela perdeu essa criança, é como se essa tela tivesse sido arrancada dela. E do dia para a noite, do momento... É um luto mesmo, né? É uma virada de chave que aquela tela não faz mais parte da vida. E aí só vai ficar lembrança. E vai ficar a lembrança de algo que não viveu. Então, a gente tem que ter esse olhar. Eu estou muito feliz, muito contente que deu certo. Logo, logo, a nossa prefeita vai sancionar. Já temos conversa com a prefeita. A prefeita adorou o projeto, ajudou na construção do projeto, junto com a secretária de saúde, Rebeca. A Rebeca trouxe o projeto para ela, explicou, a gente pode acertar aqui. Então, é algo construído com muitas pessoas que se
participaram e construíram esse projeto tão impactante para a cidade. E você está muito alinhado com essa administração da prefeita, que é muito voltada para a mulher, né? Eu acho que o Davi foi uma virada de chave na sua vida, né, vereador? Sim, demais, não, demais. O Davi me faz ser melhor todo dia, né? O Davi faz eu buscar ser melhor para ele como referência, para dentro de casa com a Natália, como pai, como homem. O Davi é tudo na minha vida. Ah, e é muito legal você realmente perceber, né, a estrutura que uma criança precisa ter dentro de uma família para que tudo corra bem, né, para que tudo dê certo, para a mãe, para a criança, para vocês, e as políticas públicas que impactam a vida de uma família, né, vereador? Perfeito. Com o Davi, usando o exemplo do Davi, a gente tem outro projeto de lei que garante fórmula infantil para todas as crianças até 1 ano de idade. Até o ano de 2023, a gente tinha vamos falar assim, um buraco na creche municipal, que algumas crianças estavam consumindo leite integral antes do ano de idade, 1 ano de idade. Para quem está nos acompanhando, como que é formado uma sala de aula na maternidade, no Inicial 1? É assim, a criança do dia 1º de abril a 31 de março é montada a turminha dessa criança. E a criança só pode entrar na creche com 6 meses que ela entra na maternidade, né? Na maternidade não, desculpa, no berçário. Com 6 meses. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que nasceu dia 15 de março, ela vai poder entrar no berçário em setembro. E aí ela entra no berçário, ela consumia leite em fórmula infantil. Até aí tudo bem. Aí chega dezembro, acaba o ano, virada de ano, passa de ano, aquela brincadeira e tal. Ela volta na segunda quinzena de janeiro. Ela volta na segunda quinzena, ela não está mais no berçário. Ela está no inicial. E aí que vinha o grande buraco que eu estou falando. Porque ela estava no inicial, e no inicial ela já começava... Consumia leite integral. E ela não é tinha apropriado. 1 ano de idade. Se o próprio Conselho de Pediatria orienta que o leite primordial seja o leite materno, e na falta do leite materno, a fórmula infantil, a gente tinha um buraco e um problema aí. Sim. E aí, porque as escolas eram abastecidas de acordo com a matrícula, não de acordo com a idade. Então, para abastecer uma escola, quantas crianças são matriculadas no berçário? 20. Então, manda equivalente a 20. Pronto. E não pela idade. A gente mudou hoje, independente da sala de aula que essa criança estiver. Se estiver no berçário, se estiver no inicial, se estiver no infantil 1, se ela não tiver 1 ano de idade, ela recebe fórmula infantil. E a escola tem, por lei, o compromisso de comprar e pedir para o setor de merenda a fórmula infantil. Isso é segurança para a escola, que tem a sua criança alimentada da forma certa. É segurança para as mães, que ficam seguras sabendo que seu filho está consumindo leite de uma forma correta, que é a fórmula infantil, e para a criança no seu desenvolvimento. Então, é mais uma lei que, depois que eu me tornei pai, que eu consegui ter esse olhar, essa sensibilidade. Que legal, muito interessante. E é uma coisa que realmente a gente não pensa, mas que impacta realmente, né? A criança, principalmente, sobretudo, né? Nessa fase, que é uma fase muito delicada. De desenvolvimento da criança. A criança pode, nesse período antecipado de leite integral, ela pode adquirir intolerância à lactose, uma diarreia muito forte, entendeu? Isso é primordial. Cólicas e tudo mais, né? Ô, vereador, e com relação ao seu mandato, essa questão da saúde, da saúde da mulher, da criança, a gente já percebeu que há um destaque, nesse momento é uma coisa que é prioridade para você. Mas também tem muitas pautas do esporte, tem muitas pautas de eventos culturais. Como é que você se define como vereador nesse aspecto do que precisa ser criado para Mogi das Cruzes? Eu falo que não pode, um vereador hoje, o político em si, ele não pode se limitar em uma bandeira. A gente falou aqui de mulheres, falou de criança. Eu estou como presidente da Comissão de Esporte e Cultura dentro da Câmara Municipal. Então, eu entendo que eu tenho que ter um pouco de cada. Eu tenho que transitar bem em assuntos importantes da cidade, mas não que eu precise agradar a todos. Então, eu me vejo muito como um perfil de articulador que consegue conversar com várias tribos para que a gente consiga projetos e trabalhos dentro da nossa cidade. A gente tem projeto de lei dentro da cultura. Na gestão anterior, a gente foi um dos autores que conseguiu a contratação dos artistas mogianos nos eventos realizados pela prefeitura. Não sei se você vai lembrar, Mário,
que acho que foi em 2019, acho que foi 2019, porque 20 foi pandemia. Teve um show em Mogi que era da Anitta, que aí foi um bafafá, porque... Lembro, porque gastou tava caro, muito gastou isso, muito dinheiro. Era 9 mil na época, se não me engano. É, Acho que era não- por aí, já era uma grana. E aí, o assunto foi isso. Como é que pode, Como né? que pode não valorizar o artista mogiano? Então a gente tem essa bandeira também, a gente defende o artista A mogiano. gente gosta da Anitta, mas também gosta dos nossos Sim, artistas. e eu acho né? que não é que a gente não quer que não contrate a Anitta. Eu não estou entrando nesse assunto, nessa pauta de contratar ou não. Mas sim a participação do artista mogiano. Sim. Para um artista mogiano dividir um palco com a Anitta, antes ou depois do show da Anitta, ele consegue apresentar a sua arte para milhares de pessoas, Exatamente. onde é muito mais É difícil bom pra ele ele fazer sozinho. também. É bom para ele. Então, a gente também, tanto na gestão anterior, conseguiu que no aniversário da cidade tivesse a participação de muitos artistas mogianos. E aí teve o Anderson Cici participando, o DK5, são todos artistas mogianos que participaram. Então, eu defino muito o nosso mandato, nossa equipe, como uma equipe que consegue transitar e conversar com várias tribos e o que é melhor para a cidade. Que é o seu segundo mandato, né, vereador? Segundo mandato. E com relação ao pessoal da Câmara, como é que é o relacionamento com os colegas? Tem essa interação também de troca de ideia, de ver quem vai sugerir o quê? Ou tem aquela ciumeira de ver quem que vai dar uma ideia a respeito de tal assunto? Como é que funciona isso dentro da Câmara? O clima é muito bom, até muito bem presidida pelo presidente Farofa. O presidente, ele tem uma forma de conseguir conter os ânimos, porque, na verdade, eu falo que não é nem ciúme, sim, e sim a vontade de cada um defender aquilo que acredita e defender o seu projeto. Quando eu tiver uma oportunidade, eu quero que meu projeto seja votado, independente dos outros, mas aí é uma conversa. Mas essa vaidade de querer barrar o projeto do outro, porque é melhor ou pior, não tem isso. A prova é o projeto que foi aprovado essa semana do leito separado. Eu tive o apoio de todos os presidentes das comissões. Legal. O presidente Eduígues, Comissão de Justiça e Redação, me ajudou. O presidente Otto, da Saúde, me ajudou. Vitor Emori, um cara que pegou o projeto e colocou debaixo do braço, ajudou também. Pastor Oswaldo, da Assistência Social, me ajudou. Então, essa vaidade para derrubar, isso dentro da Câmara não tem. Mas sim, cada um está defendendo o teu e quer colocar em pauta e votar os seus projetos. Né? E você tem esse acesso a esse pessoal que está lá há mais tempo, que entende muito da sistemática da Câmara, e também o apoio de quem está começando agora como vocês, né? Sim, sim. Eu falo que eu tive o privilégio de, antes de estar como vereador, trabalhar. Trabalhei como comissionado na prefeitura, trabalhei na Secretaria de Educação, já tive um relacionamento com alguns vereadores. A minha primeira candidatura foi em 2016. Eu não fui eleito, mas tive uma votação expressiva e dali eu consegui ter o meu cartão de visita, eu falo, para vivenciar, conviver com esses políticos, né? Então ali eu já fui conhecendo o Edson Santos, o Dr. Otto, o Farofa, que já estavam entrando no seu primeiro mandato. E aí outros com o mandato mais antigo, Taubaté, Evaristo, Mauro Araújo, que agora volta, que voltou. Comura também é um nome Comura tem... Muito citado. Se eu não me engano, é nono ou décimo eu acho seguido, que é é nono. nono? O décimo. Ele pegou o mandato de 5 anos. Pedro Comura é avião. Então, eles sempre muito respeitosos comigo. Porque é igual aquela criança quando entra no parque de diversão. Aí você entra na política... Fica meio encantado, né? Não, você acha que você vai transformar tudo do dia pra noite, né? Do dia pra noite. Mas, calma, não é aqui, assim vai. E eu tive um grande professor, né? Eu não posso deixar de falar do Marco Berteoli, que é foi meu padrinho político, agora não está mais na política, mas sempre te ensinou muitas coisas. Me ensinou muito. E eu tive a oportunidade de trabalhar na assessoria dele, né? Trabalhei um pouco na prefeitura, depois saí da prefeitura, trabalhei com ele no primeiro mandato de deputado federal como assessor, e aí depois eu entro para vereador, e aí a gente continua essa parceria. Essa parceria que até hoje rende muitos frutos importantes. Tá aí, quem acompanha nas redes sociais. Essa semana a gente está entregando nosso segundo carro, que foi uma emenda parlamentar construída com até então deputado federal, que a gente conseguiu agora para a 7. O primeiro foi no Lar Batista, no mês de fevereiro, e agora no mês de abril conseguimos para a 7, que é uma associação de pessoas com deficiência acima de 18 anos. É para locomoção? É para sorteio? Como é que funciona? Não, aí é
projeto de plano de trabalho, né? Plano de trabalho. Na ocasião, o deputado tinha o Caminho das Pedras. A gente conseguiu indicar uma associação, uma entidade. E aí uma das entidades foi o Lar Batista e a SET. E aí a tratativa com o governo do estado. Não é para quem vê o final, não foi rápido. Essa luta nos carros começou em 2021. 21, 22, 23, 24. O Bertaioli sai de cena, a Mara Bertaioli entra em cena, começa a falar com o governador. Tem umas emendas paradas do vereador aí, tá, com o governador. Consegue e aí tá dando tudo certo. Tem que ter um pouco de paciência, porque isso aí requer, às vezes, muito empenho e é uma coisa que é demorada mesmo, né? Muito burocracia. Não pode esquecer nem desanimar, senão... Não pode, mas quando a gente tem a entrega desses carros, mas é coisa linda. O sorriso das crianças, vendo aquele carro zero chegando, carro novinho, e os dois foram utilitários, mas com cabine estendida que comporta até 5 passageiros, então... é uma festa. É uma festa, é uma delícia. Vereador Bi, e com relação aos novos que chegaram na Câmara esse ano, né? Tá falando do Johnny da Inclusão, os que estão lá pela primeira vez. Qual é a sua percepção dessas pessoas? Dos que chegaram esse ano, né? eu falo que só 2 são novos, né? Por quê? Porque o Mauro... O Mauro não Mauro vale, não conta, não né, vale. Mauro? Pô, o Mauro é máquina. Então, o Mauro é um dos 5. Aí depois vem a Priscila, que era a vice-prefeita, então já tinha um relacionamento, já sabia como funcionava a máquina pública. Depois tem o Rodrigo Romão, que já foi vereador, Também ele era foi. suplente, assumiu um tempo, agora ele está no seu mandato definitivo. Esses 3 já foram. Aí os 2 novos, aí que eu falo que são os 2 novos. Felipe Lintes. O Felipe. E o Johnny da Inclusão. O Felipe, daquele jeito dele, bem de batalha, que gosta, bolsonarista, defende os seus princípios e valores, mas um menino muito bom de diálogo, muito boas conversas que eu tenho com ele. De ter a humildade de conversar, eu tirar algumas dúvidas com ele vinha até mim tirar algumas dúvidas. Mesma coisa o Johnny da Inclusão, o Johnny tem uma bandeira, o Johnny já conhecia antes de ser candidato, antes de ser vereador. O Johnny tem um trabalho fantástico com PCD, então eles têm Está trazendo esse olhar também para a Câmara, né? Inclusive, o presidente Farofa falou conosco aqui que ele quer fazer acessibilidade dentro da Câmara, que é uma bandeira, inclusive, do projeto dele desse ano. E aí era algo que, por exemplo, na legislatura passada, a gente tinha esse olhar. O Farofa conversava muito comigo no último ano de mandato do Farofa, que ele se torna presidente. Ele falava, James, a gente precisa ajudar a Câmara a deixar mais adaptada. Bem, com a chegada do Johnny, a gente tem mais propriedade para falar desse assunto, que é um cara que chega para somar. Então, os novos vereadores vieram para ajudar mesmo na democracia da Câmara Municipal. Vamos falar dessa forma. Legal. Bi, vamos falar do seu partido, PSD. PSD. Você está nele, você se elegeu por ele agora nesse segundo mandato? Os 2 mandatos. No primeiro também? Também. E como é que é a sua relação com o partido? Como é que você participa das políticas do partido? O PSD é um partido muito bem estruturado e que dá muita autonomia. Isso que é um grande diferencial e que me faz permanecer no partido. Quem acompanha a minha participação nas eleições, tanto na esfera nacional ou municipal, vê que eu consigo me posicionar e defender aquilo que eu acredito. Se você pega a eleição de 2018, que já estava começando aquele assunto de dividir muito bolsonarismo contra o Haddad, o Lula até então não participou da eleição, o PSD não tem nenhuma cobrança para que a gente apoie alguém. Não tem aquela cobrança incisiva que você, o seu candidato tem que ser tal. Fulano. Não, tem essa liberdade. Chega a eleição de 2020, Marcos Melo contra Caio Cunha. Naquela ocasião eu até apoiei o Caio Cunha, né, mesmo sendo do PSD, porque o partido dava essa autoridade, o partido dava essa forma de trabalhar, de falar, bom, escolhe o que você achar melhor. Mesma coisa quando chega a eleição de novo nacional em 2022. Você pega o partido, o PSD na Bahia apoiava o Lula. O PSD lá no sul do Ratinho Júnior apoia o Bolsonaro.
Então, isso me faz ter uma relação muito próxima. E aí eu participei da estadual do PSD Jovem, ficava muito próximo do Kassab lá, do Rafael Awad. Então, o PSD tem essa aproximação e eu consigo participar sem perder a minha característica, defendendo o que eu acredito e o posicionamento que eu acho melhor para mim e para a cidade, de acordo com as eleições. E aqui em Mogi, como é que é a articulação do PSD? Tem o TEL, né, que também é do partido. O TEL chega agora, né? O TEL não era do partido, mas um ganho de peso para nós. O TEL está no PSD. O PSD hoje está com a Marinês Piva, nosso presidente, a Marinês Piva. Ah, eu adoro ela, gente. Vou mandar um beijo para ela. Ela é maravilhosa. A Marinês Piva, então a gente tem esse contato e também direto com o Kassab, né? Tem o Serginho, que foi assessor do Marco Bertolli, ele faz essa ponte com a gente, com o Executivo Estadual. O Kassab está no governo do Estado, junto com o Tarcísio. O vice do Tarcísio é Felício Ramudi, que é do PSD de São José dos Campos. Então, essa é a nossa ponte direta com o governo do Estado e com o partido. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do seu pai? O Piauí, ele tinha o sonho de ser vereador, né? Tinha. E ele tentou quantas vezes? 3 vezes. E não conseguiu? Não conseguiu. Cara, ele deve estar morrendo de orgulho de você, né? Muita gente fala isso e por muitas vezes eu carreguei isso. Eu falo que eu entrei na política não por revolta. E não estou falando que quem entra por revolta está errado ou está certo, que o meu jeito é certo. Não. Eu falo que eu entrei na política por encantamento. Encantamento de um nordestino atrás do balcão falando de política, do jeito simples dele. Na política você chega na vida das pessoas. Né? E vi meu pai ser candidato e eu falei, que demais. Meu pai cumprimentava muita gente. Quando você é jovem, você fala... Criança, né? Nem jovem. Quando você é criança, você fala... Pô, meu pai conhece todo mundo, meu pai vai ganhar a eleição, meu pai vai ser vereador. Eu lembro que eu era criança e falava, pai, você tem que ser... E nessa fase o pai é heróizão, né? Eu lembro que eu falava pro meu pai, você tem que ser senador. Senador é mais fácil ganhar. Eu não tinha noção de... É que eu via uma eleição, não sei se você vai lembrar, que o Oscar foi candidato. Lembro, Schmidt. Oscar Schmidt, Eu falava, não, pai, você tem que ser candidato. Então eu falo que eu entrei na política por encantamento do meu pai. Acompanhava ele naquele show miss, lembra quando tinha? Show miss. Tinha régua, caneta, batom. Em casa a gente sempre separava ele. E aí, na última candidatura do meu pai, se eu não me engano, foi em 2004. É isso mesmo, foi em 2004. Há 21 anos. Isso, há 21 anos. E aí, ali eu estava no ensino médio, já tentei fazer uma campanha leve para ele. E aí... Você já ajudava ele? Ajudava. A gente... É porque, como eu sou gêmeos, né? O nome já diz. Tem que ser irmão. Você é o Milton, né? Eu sou o Milton. Seu irmão é o Newton, Isso mesmo. Acertei. Sempre era eu e meu irmão entregando os papelzinhos dele, os santinhos. Então, chamava atenção, né? 2 crianças iguaizinhas, com a camisetinha do pai. A gente teve no Big Brother agora o João Pedro e o João Gabriel. Faz sucesso, né, gente? Chama atenção. Aí, a gente sempre ajudava meu pai. E aí eu falava pro meu pai, eu vou ser candidato, eu vou ser vereador. E meu irmão botava uma pilha. Eu falo que as 2 principais pessoas que incentivou, eu acho que meu pai falou assim, vai. E meu irmão falou assim, a gente vai conseguir. É diferente, entendeu? Meu pai falava, vai, e meu irmão falava, a gente vai conseguir, é diferente. E aí eu falava, pai, você é candidato. Em 2012 eu quase fui candidato, mas aí eu estava na faculdade. Eu falei, deixa eu terminar a faculdade, depois eu vou ser candidato. E aí meu pai, infelizmente, não me viu candidato. Em 2014 ele veio a falecer, mas quando ele veio a falecer, aí tem o meu irmão que ele fala, cara... Sempre te apoiou. Agora é a gente. Sempre ficou no bastidor. Sempre. Que legal, né? Não, porque a impressão que dá é que ele não gosta de política, porque ele nunca se envolveu, né? E você, no entanto... Mas, quem trabalha, tá até rindo, pessoal. Quem já viu ele na campanha, meu irmão é... Fera. Nossa. Faz de tudo. Ele fica maluco. Bom que ele trabalha de graça pra você, né? Trabalha de graça. Nossa, sofre, hein? O homem sofre, hein? Você faz ele trabalhar. Esse ano teve muito aquele Wind Banner, aquelas bandeiras, né? A Foi. cidade inteira tava de Wind Banner. Ele era um cara que saía com a equipe do Wind Banner, 5h30, tava lá no comitê. Tipo, nem eu ia lá, 5h30, ele tava lá. Ele tava lá. O povo pensava que era você, é bom, né? Olha lá, o vereador já tá aqui. Então, eu falo que ele é o meu maior incentivador, me puxa a orelha. E é ótimo que ele é gêmeo seu, né? Ele pode fazer seu clone de vez em quando, pode não? Ele não gosta. Ele já falou que se um dia eu colocar ele... Às vezes tem gente que brinca com ele, fala, se o seu irmão, eu no caso, se o seu irmão for
tentar outro desafio, deputado, alguma coisa assim, você vai ser vereador. Ele fala, não quero, me coloca nisso, não me coloca Quero nisso. bastidor, mas ele gosta. Gosta, ele gosta. Encara todo mundo, é irmãozão. Muito bom. Bom, ó, eu tinha preparado umas perguntinhas aqui, vereador, do chat GPT aqui para você. Tá. Eu vou ver se tem alguma que eu ainda não fiz, tá? Tá falando aqui para você explicar a respeito da história por trás do apelido Bigêmeos. Acho que todo mundo já sabe, mas vale a pena relembrar quem ainda nunca viu, né? Não, sim. Então vamos lá. Como eu falei, eu tenho irmão gêmeos, meu nome é Milton e do meu irmão é Newton. Eu falo que meu pai queria uma dupla sertaneja. Milton e Newton. Não é? Mas todo o nosso apelido dele de criança foi Bidu. Eu Bi, ele é o Du. Bidu. Por isso que você é o vereador Bi. Isso. Então, e era pra ser Bi dos gêmeos. Não era pra ser Bigêmeos. Era pra ser Bi dos gêmeos. Igual, tipo, Jefferson da farmácia. Tião do açougue, sabe? Esse sim. dá referência. Era pra ser Bi dos gêmeos. Aí, por uma estratégia de marketing, tiraram do. Mudou e ficou Bigêmeos. E falou assim, seu nome vai ser Bigêmeos, vai dar Mas oportunidade. pegou, né? Pegou. E pegou do jeito que falaram. Falou, ó, quando Bigêmeos, vão perguntar por que Bigêmeos. Aí é a porta aberta para você se apresentar, e conversar, e falar, e pedir voto. E aí ficou E deu certo. Bigêmeos, porque eu tenho irmão gêmeos, meu apelido é Bia, mas agora bagunçou tudo. É Bigêmeos, é Bia, é Milton, todo mundo chama um pouquinho de uma forma. É meio doido na hora de fazer campanha, né? Você vai ter que pensar isso lá na frente, lá em 2028, né? Por falar nisso, quais são suas ambições políticas quando terminar o mandato? Eu tô trabalhando, não quero passar os bois a carroça à frente dos bois, mas tem a eleição de 2026, né? E eu Você acredito. vai se candidatar, deputado? Eu acredito que o PSD tem a oportunidade, o PSD tem a estrutura para lançar um candidato a deputado estadual. E se for da vontade do partido de ter um nome no AltT, de ter um nome em Mogi, eu estou me preparando para isso. Eu tenho o desejo, estou trabalhando, aumentando o nosso eleitorado, os nossos parceiros. Eu tenho uma abertura em outras cidades, mas é o que eu falei, eu não vou fazer de uma forma de guerra. Eu acho que é uma parceria. Se for bom para a cidade... colocando seu nome à disposição. Se for bom para a cidade, para o partido, vou para o desafio. Agora, 2028, ainda esperar um pouco terminar o mandato, mas tenho certeza e tenho um desejo que um dia ainda vou lutar pela Prefeitura de Mogi. Opa, Vou colocar na fila. Essa é boa, muito bem. Vereador Bi, se você pudesse dar uma mensagem, enfim, um conselho para alguém que quer entrar na política hoje, que está ouvindo essa entrevista aqui, que está acompanhando nossa audiência, o que você diria? Para quem quer entrar na política, o que eu falaria é para você ficar muito próximo do que está acontecendo, não levar a política de uma forma como torcida organizada, o que está acontecendo muito. Isso só distancia cada vez mais a política do propósito de ajudar pessoas e que você entre na política para ser ponte. E quando a gente fala desse extremismo, a gente está vendo mais muros sendo construídos do que pontes. Então só vale a pena estar na política se você for para construir pontes e, sendo pontes, mudar a vida das pessoas. E aí vale a pena. Quero agradecer demais a sua entrevista, eu adorei. Muito obrigada. E está convidado para voltar aqui, viu? Eu que agradeço. Adorei. Espero voltar mais vezes. Quem sabe trazendo outro projeto importante, Com certeza, conversando. vai trazer. E o gabinete está à disposição. Quem quiser mais informação, a gente tem um site, bigêmeos.com.br. Lá tem WhatsApp, gabinete, projeto, tudo que a gente está trabalhando. Muito obrigada. E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo AtoCast. Tchau, até a próxima.